A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Vamos iniciar mais uma escola dominical e eu agradeço muito a Deus porque sei que todas essas escolas estão ali no YouTube não para engajamento, mas para que ela possa abençoar, quer seja uma única vida. E eu sei disso porque o Senhor, quando nos dá uma missão, Ele nos dá para que nós confiemos nele. E nós vamos falar hoje sobre a salvação. Claro que nós já falamos em outros estudos diretamente sobre pontos da salvação, mas hoje é voltado para aquela pessoa que acompanhou os estudos e muitas vezes fica um pouco complicado porque ela não lê quase a palavra, não tem costume de ler a palavra, ainda não tem esse trabalho do Espírito no coração. E eu pretendo explicar de uma forma assim, bem direta, para que haja entendimento. Primeiramente, nós não temos como ensinar nada se a palavra de Deus não vier ao nosso coração como revelação. Eu propus no meu coração, senti e recebi de Deus, fazer isso. Não há como uma pessoa aprender a palavra que se ensina se nós não aprendermos ela todos os dias. A palavra que você aprende hoje, ela é guardada no teu coração, não tem como você escapar disso, não existe grifar os textos e marcar e simplesmente acabou. Só está marcado na Bíblia. Você já não lembra mais de nada. Sabe? E a principal menção da palavra de Deus não é que as pessoas vão à igreja e acabam recebendo uma mensagem assim, irmãos. Deus é o restaurador de família, sabe? Deus é um desvio central. Deus é o que... como é que se diz? Cristo não tem sido o fundamento mais da igreja. Deus é o Deus que faz a vida de falência voltar ao normal, sabe? Toda essa situação a gente observa. Temos observado que a salvação e a graça de Cristo há muito tempo deixaram de ser o fundamento da mensagem das igrejas. As pessoas são atraídas por meio de promessas, irmão, de benefícios terrenos. É isso que eu queria dizer. Mas o principal não acontece. O principal é a única coisa. Eu quero dizer para você que está me ouvindo que o principal é o fundamental, o verdadeiro arrependimento dos pecados. Eu pretendo, se Deus assim conceder graça para mim, falar isso com você nessa escola. Assim, ó, irmãos, olha, aquela alma fica sujeita à mensagem de que tudo vai melhorar quando entra na igreja. A partir da sua entrega à igreja. Elas entendem isso. As pessoas falam, eu sou da igreja agora, eu estou na igreja, eu pertenço à igreja. Mas quando comentamos isso, somos confrontados com o ataque de pessoas que nos acusam de julgar essas almas, porque nós estamos falando, o fato não é ser da igreja, e sim se arrepender dos seus pecados. O pretexto que as pessoas usam contra nós é que Deus conhece o coração. E nós vamos falar um pouco sobre isso também mais para frente. Nos cultos de domingo, vou dar um exemplo, nos cultos de domingo à noite, um visitante entra na igreja e ouve o mensageiro anunciar Jesus como, olha, é isso que é engraçado, ó. Jesus é o abençoador da família, o renovador de casamentos, apaziguador de intrigas, e é aquele que trará prosperidade financeira. Esse visitante, com isso, sente uma comoção. Quem é que não vai sentir ouvindo isso? Todo mundo gosta de ouvir coisas boas. Ele sente essa comoção, pois as palavras são boas de se ouvir. E de repente ele sente vontade de ingressar naquela igreja. Rapidamente se torna um membro e passa a integrar os grupos e torna-se um cristão. Mas um cristão sem conhecimento, irmãos, dos fundamentos do arrependimento das obras mortas, da graça salvadora e da fé em Deus, que é o fundamento total para a vida de qualquer ser humano. E eu quero deixar aqui começar com um exemplo que está no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. O capítulo 12 do Evangelho de Lucas, ele comprova o que denunciamos aqui, irmãos. Ele comprova que a gente está... Eu falo denúncia porque pouco se ouve sobre isso. Jesus pregava para milhares, no capítulo 12 de Lucas, 12 no versículo 11,
12, 13, 14, por aí, ele pregava para as pessoas e de repente ele é interrompido. Alguém interrompe ele e fala assim, mestre, diz para Jesus assim, ó, mestre, grita assim, ó. Jesus estava falando sobre o reino de Deus. De repente alguém interrompe e fala assim, mestre, diz a meu irmão, em outra tradução diz, obriga meu irmão a repartir a herança comigo. Olha a prova aí, irmão. Jesus sendo visto como alguém que desperta vantagens financeiras. E você vê isso aí fora. Vantagem financeira. Jesus responde abertamente, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Está lá no versículo 14 de Lucas 12. Hoje as pessoas elas recebem a mensagem de que Cristo é o recuperador de vidas financeiras falidas. Hoje as pessoas querem vivenciar essa situação, elas só entraram na igreja porque elas estão desesperadas. Não entraram na igreja porque estão com o peso do pecado, porque foram convencidas que são pecadoras e que necessitam do perdão de Deus. Sabe, o conselho de Jesus, irmãos, a seguir no restante do versículo, mostra o perigo da cobiça. Isso que é interessante. Ele diz assim, ó, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, no versículo 15. Porque a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Então já está quebrando essa dogmática. A vida de um homem com aparência de abençoada por Deus não consiste, não está relacionada aos bens que ele possui. Se fosse assim, Lázaro, um mendigo doente, não tinha sido salvo. E o rico, condenado ao inferno, teria sido salvo. Então os irmãos sabem disso, sabe? E logo em seguida, irmãos, Jesus propõe uma parábola. Ele diz assim, ó, um certo homem, ele vamos colocar aqui, vamos tentar ler melhor. Capítulo 12, versículo 15, olha só. E propôs, o 16, e propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo, ele, o rico, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Olha, ele prosperou tanto que ele não tinha mais onde colocar, é como se não tem onde colocar dinheiro. Naquela época isso é valioso demais, alimento. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. É isso que as pessoas estão vivendo. Essa parábola ela comprova o que Cristo realmente requer de nós. A nulidade de toda espécie de cobiça. Porque, mas Deus lhe disse, louco, esta noite, versículo 20, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Ou seja, qual o fundamento de você ter vivido regaladamente? Não que isso seja a base do pecado, da condenação, mas a garantia da vida dele estava nisso. Tens muito bem para muitos dias. Isso quer dizer, não se preocupa após a morte. Todas as pessoas só buscam a Cristo na igreja. Quando digo todas as pessoas, estou dizendo a massa, intensificante que hoje a igreja em si não é como há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, ser cristão era vergonhoso para o incrédulo. Hoje é status. Mas as pessoas procuram a igreja porque é uma banca de negócios. Procuram igrejas grandes com muitos membros porque vão poder negociar, vão poder fazer, agir à vontade, sabe? Vão aos cultos porque com a intenção de que após o culto vão fechar algum negócio com algum empresário que faz parte da igreja também. Então, a profanação desse local já é uma comprovação de que a salvação genuína não acontece nesses corações. A natureza genuína do arrependimento não acontece. Se perguntarmos hoje a alguém se ele evidencia a graça de Deus, ele tentará provar por meio de bens terrenos. O arrependimento genuíno não é uma obra da vontade humana, mas é a bondade de Deus que nos conduz a Ele. Sabe,
Romanos 2,4 fala isso. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, se você está indagando agora no seu coração, mas então como eu posso sentir o arrependimento? Não basta dizer que eu estou arrependido, eu tenho que sentir na minha alma. O clamor a Deus que faz com que a bondade dele verifique o teu coração e te conduza até o arrependimento, que é a apresentação ao seu Filho Jesus, que sem a justiça dele não herdará o céu. Não adianta. E a Bíblia fala, né? Que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Muitos dizem, Deus conhece o meu coração. Mas Jeremias 17, do 9 ao 10, o coração é enganoso e perverso, é o que Jeremias diz. Enganoso é o coração do homem. Ninguém se sustentará no tribunal divino se o Filho não for a sua justiça. O Senhor conhece os que são seus. O selo é este, olha. Diz Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Aparta-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Cristo. Aquele que profere ser do Senhor não diz eu sou abençoado, minha família é abençoada. Ele não diz Deus restaurou meu casamento. A principal característica é o arrependimento dos pecados. E com o arrependimento dos pecados, o distanciamento e o ódio a o pecado. Ele se aparta da iniquidade, porque ele já não pode mais viver nessa vida. Ele não pode, não é porque ele é proibido, não. Ele não pode, porque é a novidade de vida que Cristo faz na vida dele. Muitos são doutrinados, irmãos. Isso que é interessante. Segunda mentira de homens gananciosos. Eu já falei isso muitas vezes na escola dominical. Eles fazem da fé um negócio, sabe? Pedro escreveu na sua carta, anuncia que eles farão de vós negócio, sabe? Essa situação de fazer negócio é como se você chegasse na igreja e quanto mais membros, melhor. Irmãos, é a verdade. Não adianta queremos deixar isso de lado para sermos politicamente corretos. Isso é um pecado diante de Deus, porque isso fere a santidade de Deus, como você abrevia, você maquia a verdade para que ela seja aceitável. Não, a verdade deve ser dita. Homens foram duros com pessoas porque anunciavam a verdade de Deus. Importa agradar a Deus e não a homens. Importa agradá-lo. Quando falar agradar, não é fazer uma coisa que ele fique, olhe para você e fale assim, como meu servo é bom. Não, é fazer a vontade dele. A vontade dele, que é falar sobre a salvação. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E esse convencimento, nós sabemos que é uma acusação, sabe? O engano é usado para autenticar a falsa verdade. Eles falam que todos pecam, para cauterizar a mente de novos convertidos, impede os novos convertidos de abominar o pecado. Quando você diz que está triste pelos pecados da sua vida, eles olha, irmão, Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça. E, irmãos, e seguindo essa visão de que muitas vezes nós somos assim, ouvimos coisas enganosas, mas que vem daquele local que deveria ser o ponto de anúncio da salvação da alma do homem, sabe, de anunciar ao homem que há esperança para ele, que por obras e méritos, meritocracia, ninguém vai ver o Senhor. Mas segundo a justiça de Cristo, sim. Sabe? O engano, como é usado para falsificar a falsa verdade, eles falando assim que todos pecam, ele bate nas costas da pessoa e coloca a pessoa numa posição de vítima de circunstância. Olha, coitado de mim. Olha, o autor da Carta aos Hebreus, que é o ponto de início da nossa escola, ele fala a dura consequência de não atentarmos para tão grande salvação. Hebreus 2:3, que diz assim, ó. Hebreus, capítulo 2, versículo 3, olha o que diz. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande, gravem isso, tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Pense bem. Ele faz alusão, uma referência, ao episódio do povo hebreu no deserto, que após esse povo hebreu ser liberto da escravidão do Egito,
e essa libertação vem pela mão poderosa de Deus, ele foi incrédulo no deserto. É isso que o autor de Hebreus está falando. Como escaparemos nós se nós negligenciarmos isso, se dermos ouvidos à mentira? Procura saber, Senhor, procura se contristar diante de Deus e falar: Senhor, olha para o meu coração, eu preciso que o Senhor revele a verdade para a minha vida e não aquilo que eu estou ouvindo de homens, sabe? Essa alusão que ele faz ao povo do deserto, sabe? Ele fala que o povo recebeu o resultado da incredulidade. Por quê? Porque após ser liberto, no meio do deserto resolveu substituir Deus. E essas coisas, elas acontecem na vida do incrédulo porque ele é assessorado por uma falácia. Ele entra na igreja e tudo que a igreja faz é o seguinte: eu tenho que fazê-lo permanecer aqui dentro. E por ganância, irmãos, essa é a verdade. Que Deus tenha misericórdia dessas almas. Nunca por amor à alma. Pensem bem como Jesus falou da parábola do bom pastor, do pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou 99 no aprisco, que sabia que estava seguras, e foi atrás da que se perdeu, e não sossegou até que achou. Isso também reflete o que diz Jeremias 23, que fala: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Então está vendo? Não é o irmão Jerônimo que está falando, é a palavra de Deus. A acusação não pertence a mim, eu a repito porque Deus acusa. No capítulo 23 ele fala: ai dos pastores que dispersam e destroem as ovelhas do meu pasto. Mais adiante, ainda no capítulo 23 ele fala assim: eu levantarei sobre ela, primeiro ele fala: eu visitarei a maldade das vossas ações, de como vocês agiram sobre as minhas ovelhas, e eu mesmo, diz o Senhor, recolherei as minhas ovelhas. Coisa maravilhosa. Recolherei as minhas ovelhas e extrarei para mim, e levantarei sobre elas o quê? Verdadeiros pastores que as apacentem. Então, essa situação, sabe, ser cristão antigamente era alvo de escárnio e zombaria. Eu lembro que eu odiava, tinha raiva de cristão, porque achava um povo, sabe, simplista, ignóbil, que não tinha inteligência, quando depois, para minha surpresa, é o povo mais inteligente da face da terra. O lavado e remido é a pessoa mais inteligente da face da terra, porque possui, irmãos, a mente de Cristo. Isso que é maravilhoso. O que Deus quer fazer com você não é tornar a tua vida boa. Porque ainda que todas as coisas nesse mundo melhorem para você, ainda você terá a infelicidade do pecado. Sabe, pessoas podem ser abençoadas nesse mundo, que nós já provamos isso com o estudo bíblico, das dádivas e as bênçãos, e serem condenadas no futuro. Porque a mesma chuva que cai para um, cai para outro. Agora, nesse momento, está caindo a chuva. Essa chuva não está escolhendo pessoas, ela está caindo para todos. É assim que Deus age. A alguns, por serem filhos, a outros para que despertem, para saber que o Senhor quer salvar suas vidas. Sabe, por hoje cristão ter virado status, todos frequentam a igreja, sabe? E se dizem transformados. Mas você pergunta, mas eles não têm a mínima compreensão do arrependimento. Eu já comprovei isso. O arrependimento, por ser uma obra de mudança de mente, que no grego lá é metanoia, a mudança do que você pensa, acontece junto com a fé. E ambos compõem a atitude principal que se chama de conversão. Conversão é uma mudança. Você está indo para lá, você volta. Sabe? É o resultado de crer na realidade de que o homem está originalmente perdido e debaixo da ira de Deus. E ninguém vai escapar, sabe por quê? Abacuque 1,13 fala assim, sabe? Essa ira de Deus é a ira de um Deus santo, porque ele diz assim: tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal. Então pensa como ele olha você e a mim. Eu estou me colocando nessa posição. Eu sei que Deus fez uma obra na minha vida, mas longe de mim qualquer perfeição.
Eu careço da misericórdia dele. E eu digo para você, como ele vai olhar você, como alguém vai continuar te enganando, dizendo que você é uma pessoa boa e que Deus vai lembrar de você, sendo que ele é puro de olhos e nós somos iníquos. Nós não temos nada de bom conosco. Não temos. Olha, essa obra do Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça, se eu não me engano, vocês podem conferir em João 16:8. Para um perfeito entendimento, o verbo convencer, é isso que eu quero explicar. Quando fala que vai convencer o homem, está ligado à ideia original de uma acusação. É como um réu, uma vez eu citei esse exemplo, é como um réu em tribunal que, após ouvir a acusação da promotoria, que eu digo que seria o Espírito Santo, ele passa a ser movido de arrependimento, confessa e assume a culpa. A conversão acontece quando lhe é anunciado que Cristo justifica. Então olha para você, eu estou falando diretamente para você. A sua conversão vai acontecer quando lhe é anunciado que Cristo é o seu justificador, é a sua justiça. É Ele que vai tomar a frente e vai fazer com que você seja recebido por Deus, por causa da justiça dele, que você vai compreender mais à frente. Sabe, essa obra é uma obra total do Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que você está ouvindo agora, já está sendo medido nos céus, diante de Deus, a sua posição. Porque você está tendo entendimento. A salvação da tua vida depende unicamente de reconhecimento dos seus pecados, mas isso acontecendo porque você pede a Deus e fala: Senhor, constrange o meu coração. Sabe, que o meu coração se contriste diante do Senhor e reconheço meus pecados, sabe? Essa obra do Espírito, que João 16:8 diz, que eu simbolizei como réu, sabe? Ele confessa e assume a culpa. O homem, após confessar a culpa, agora partindo para o homem real, o homem, após confessar a culpa, ele passa a crer. E com o resultado dessa fé, ele abandona os seus pecados. Sabe? Ele passa a ter uma garantia de posse de Deus. Diz lá em Efésios 1, do 13 ao 14. Ele é selado, sabe? Ele é garantido, porque Deus visitou a situação do teu coração. E essa situação, infelizmente, irmãos, a maioria das mensagens, essa situação não é anunciada. Você não vê, pode ver. Você pode reparar. Se fala tudo num culto. Se fala até de Jesus. Se fala de Jesus. Você precisa de Jesus, mas não fala. Fala assim, Jesus quer salvar você, mas não explica. Jesus está aqui para conceder perdão dos seus pecados. E a partir do momento que a pessoa se converte, não tratam a pessoa. Não tratam a pessoa com o dever de conscientizá-la acerca do aprendizado doutrinário dessa justificação. Olha, eu vou falar uma coisa. A primeira pregação do Evangelho, após a ressurreição de Cristo, eu acho maravilhoso, foi realizada por Pedro. Sabe, em Atos 2, do 14 ao 36, aí tem essa comprovação. Tinha uma multidão que participava da festa de Pentecostes. E quando Pedro começou a pregar, essa multidão não ouviu Pedro falar em nenhum momento sobre problemas sociais, problemas políticos, sabe? Ou financeiros. Nem mesmo viu fazer um chamado para a cura de enfermos. Vou até pegar assim. Não. Pedro, no versículo 23, declara que Cristo, vocês crucificaram Cristo e matastes pelas mãos de injustos. Irmãos, assim que Pedro fala, nós podemos comprovar que a primeira pregação, a pregação-chave, início da igreja, partiu de uma acusação. E quantas pessoas se sentem ofendidas quando são acusadas de seu pecado, não pela pessoa que está falando, mas pelo próprio Espírito, a palavra, que revela isso. Nós vemos aí uma acusação. Reparem bem, uma acusação que todos os homens devem ouvir. A de que, por causa dos nossos pecados, o Santo de Deus padeceu em uma cruz, pois quem deveria estar nela seríamos todos nós. Isso agora você entende o que é justificação. Você tinha que padecer naquela cruz. E ainda assim, iria para o inferno.
Mas Cristo, autor e consumador da nossa fé, tomou o nosso lugar na cruz. E eu quero dizer para você que uma palavra foi dita na cruz. Sabe? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Essa palavra foi muito importante, sabe? Muito mesmo importante. Porque ele estava perdendo os nossos pecados. É hora de que você, meu irmão, vou falar você, porque é o alvo desse estudo, acorde. Não se garanta em 30 anos de crente. Eu nasci em berço evangélico, eu sou na igreja desde que nasci, não se garanta isso. Porque isso vai te enganar. A Bíblia não fala que nós temos garantia da salvação, a Bíblia fala que nós temos esperança dela. A esperança é uma coisa que ela é garantida pela sua luta, ou seja, você mantém a esperança. Você passa por qualquer coisa ruim aqui, sabe? Mas o seu coração está voltado para a promessa que você ouviu. A esperança, Deus te prometeu, não te prometeu boa vida nesse mundo. Para começar, que ele abomina esse mundo. Então como ele pode te prometer boa vida? As pessoas tentam enganar outras, falando assim, mas Deus deixou o mundo para que vivêssemos. Irmãos, quer viver com coisas maravilhosas do mundo que Deus vê que é bom? Vai morar no meio do mato. O mato é bom para Deus. Porque a Bíblia diz que quando ele criou as árvores e animais, ele viu que era bom. E viu Deus que era bom. Então quer participar de coisas que fazem parte do mundo em si? Vai viver no meio do mato. Larga toda vantagem social que você tem e vai participar da criação de Deus. Talvez isso seja válido, não para a tua salvação, mas para você dizer que Deus deixou as coisas boas para vocês viverem. Eu digo, o sistema não tem nada de bom. Vocês vão ver, se Deus der graça e conseguir terminar. O sistema não tem nada de bom. Enquanto muitas igrejas politicamente corretas com sua mensagem, lembra disso, a mensagem facilitada, sabe, otimizada do evangelho, tentam atrair apenas quem entra por suas portas, elas estendem à família desse ouvinte a promessa de que Deus os abençoará, sem que haja o mínimo de reconhecimento dos pecados. E pode comprovar isso. A mensagem em contrapartida, o que nós falamos de Pedro, a mensagem genuína de Pedro, irmãos, incluiu a família dentro da necessidade do arrependimento para a salvação. Vejam que a promessa de salvação se estenderia não somente à família, mas a todos para quem a família testemunhasse. Diz lá no versículo 39 de Atos 2, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a todos quanto Deus o nosso Senhor chamar. No final do versículo, Pedro ainda reforça o entendimento dos convertidos. Ele fala acerca da preciosidade da salvação e da importância do arrependimento verdadeiro ao dizer, a todos quanto Deus o nosso Senhor chamar. Então você entendeu agora? É o Senhor que te chama. Não é você que resolve na tua vida. Você resolve assim, eu sinto o peso dos meus pecados e vou lá para Cristo. Não. É o Senhor que, ao mesmo tempo que Ele mostra que você está debaixo de uma condenação, Ele mostra também a solução para você. Ele mostra a solução. E isso é evidente nos evangelhos. Como eu já ganhei paulada por só falar isso. Porque as pessoas falam. Você tem que falar coisas que as pessoas querem ouvir, e isso é pecado. Paulo fala que é um pecado tão grosseiro, explicou para Timóteo. Quando falava com Timóteo, falava, Timóteo, não deixa de falar a verdade, porque você vai ver que vai ter um dia que a igreja vai esvaziar. Eles vão procurar outros mestres. Você não pode ser uma pessoa dessa. Não deixe isso acontecer na tua vida. Mas abre teu coração, porque pode ser que não vivamos mais 24 horas, não vivemos mais 10 minutos, não vivamos mais 1 minuto. Não sabemos a nossa partida, mas sabemos uma coisa, que quando as coisas ficam ruins, sabe, a gente corre para a igreja. Nem vou dizer corre para Cristo, corre para a igreja. Porque agora, essa semana, um jovem me procurou, e eu conheço ele há muitos anos, deve ter uns 20 anos agora,
E ele falou, e eu falei, ô fulano, e Cristo, fulano? Ah, seu Jerônimo, olha, eu tive na igreja quando eu soube que o mundo ia acabar, assim mesmo, irmão, quando eu soube que o mundo ia acabar em 2012, que anunciaram aquela profecia, sabe, daquela tribo de índio, que falou que 2012 que ia acabar, eu corri para a igreja, seu Jerônimo. Eu corri para a igreja e fiquei lá pedindo a Deus para salvar minha vida, mas 2012 passou, ele falou abertamente. 2013 entrou, 2014, e eu saí da igreja. Eu vi que não aconteceu. Eu falei, você se alivia por isso? Você é. Eu não morri, né? Quer dizer, totalmente cauterizadamente. Quando a gente pergunta a um crente recém-convertido por que ele se converteu, a maioria deles responde que foi por causa de alguma doença. Eu estou exemplificando isso que eu contei. Problemas familiares, conjugais, financeiros. Ninguém fala sobre seus pecados. Ninguém fala sobre os pecados e o possível perdão deles, que é pior ainda. Se a pessoa não tem consciência dos pecados e da iminente condenação, olha que coisa interessante. Ela não se arrepende. De fato, ela não se arrepende. Em vez disso, ela apenas começa a fazer tudo certo. Ela dali em diante tenta trabalhar por ela mesma em uma busca por uma vida íntegra e moralmente correta, que está alicerçada puramente em um propósito humano, em autoconfiança. Sabe, as pessoas tentam fazer dali em diante tudo que é certo. Isso não é arrependimento, irmãos. Arrependimento diante de Deus são os seus pecados. E o pecado que você já tem por ter nascido. E isso que é interessante, não existe bom. Só um que é bom, que é Deus. Os seus pecados passados não podem ser esquecidos por você. É Deus, na palavra dele, que fala que esquece. Mas nós nos lembramos dele, porque nos lembrando do pecado passado, da vida de pecado, que não existe nenhum homem que não peque, lembramos de quê? Do perdão de Deus. Essa é a parte maravilhosa. Sabe, deturpar a doutrina do arrependimento, afirmando que o simples fato de um homem deixar de praticar o mal ao se converter já significa transformação, irmão, isso é perigoso demais. É um engano infantil. Irmãos, a tendência dessas atitudes é a voltar ainda mais à enfermidade da alma. Sabe, ia voltando mais ainda à enfermidade da alma, a alma fica doente, vai refletir no corpo. Sabe, quando conhecemos o amor de Cristo e conhecemos a sua justiça, ou seja, por revelação do Pai, nós somos constrangidos, a Bíblia fala. E 2 Coríntios 5,14, a Bíblia fala que nós somos, o amor de Cristo nos constrange. Sabe o que é constranger? Sabe, o grego tem uma palavra chamada suneco, alguma coisa assim, sabe? Que significa amortecer, comprimir o coração, sentir vergonha ao perceber esse amor, sabe? Ele, quando fala de nos constrange, ou seja, nos faz evidenciar o nosso erro diante de majestade tão santa, de amor tão puro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe? Não existe nenhuma contribuição do esforço humano. O verbo constranger, irmãos, significa pressionar. Pressionar por todos os lados. Então, ou seja, o amor de Cristo me pressiona. Eu não mereço esse amor. Sabe? Essa palavra, ela no grego, ela dá a intenção do curral, sabe? O curral de manejo é um curral de estreitinho, só cabe o touro. Ou o cavalo, não importa. O cavalo entra ali, ele fica apertadinho, não tem como sair. É usado para tratar o cavalo com vacinas. Ele não se move, ele não tem como se mover. Então dali ele é tratado. Sabe? O curral de manejo, ele pressiona, sabe? O animal. É a mesma coisa o amor de Cristo. Quando fala o amor de Cristo nos constrange, ele fala que o amor de Cristo nos pressiona de tal maneira que não resta mais influência da força humana.
Enquanto estamos sendo prensados ali no curral de manejo, enquanto estamos sendo prensados, ficamos imobilizados, sabe? Aí eu vou dizer para você, totalmente dependentes. Dependente de quê? Da bondade do fazendeiro. Compara o fazendeiro como Cristo, que está comprimindo você para tratar da tua alma. Ele administra a medicação, sabe? Podemos usar a metáfora, a medicação. O touro está recebendo a medicação, Cristo está nos dando perdão dos pecados. Mas nós temos que parar, temos que ficar imóveis e deixar com que a acusação venha ao nosso coração, para que junto com a acusação venha a promessa de perdão, por meio da sua justiça e do seu sangue remidor. E eu digo amém por isso. Se a pessoa não é constrangida, não adianta. Ela não se arrepende. Sabe, isso eu tenho na minha mente porque eu sempre falei disso, não por mérito meu, mas porque Cristo me ensinou. Se ela não é constrangida, se ela não é prensada por esse amor, ela não se arrepende. E, vamos lá, e se ela não se arrepende, o que acontece? Ela ainda continua doente e condenada. Ó, vai comparando com o touro ali. Se ela não é prensada, ela não é tratada. Então ela continua doente. Então vou repetir, ó. Se ela não se arrepende, continua doente e continua condenada. O arrependimento genuíno é o resultado da condução do pecador pela benignidade de Deus, que nós já falamos. Por isso o autor de Hebreus a chama de tão grande salvação, que nós lemos em Hebreus 2:3, na abertura do estudo. A importância do arrependimento é retratada, irmãos, em Hebreus como um rudimento, sabe? O princípio elementar, não tem como escapar disso. Por isso que eu quero conscientizar hoje quem vai ouvir essa escola dominical, que talvez acorde. Eu vou falar para vocês, quem conhece o pastor Billy Graham vai saber o que eu estou falando aqui. Billy Graham pregou para mais de 300 pastores. Pastores. Não eram cristãos normais, não. Um congresso de 300 pastores. Diz a história que Billy Graham pregou uma pregação de arrependimento diante de 300 pastores, uma coisa aos olhos dos homens vergonhosa. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Porque ele foi conduzido por Deus, não foi a vontade dele. Ele apelou e falou assim, se você tem arrependimento dos seus pecados, se coloca de pé que eu vou orar por você. Assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida hoje. E levantou quase todos os pastores. Porque vergonhoso, irmãos, é nós nos preocuparmos com a nossa reputação ilibada, sabe? A nossa reputação de que os outros nos veem. De que adianta eu granjear o mundo com essa situação e perder a minha alma? Esses homens foram constrangidos por Cristo. Agora você entendeu agora? Foram comprimidos pelo amor dele. E quando você é comprimido, você é tratado dos seus pecados, sabe? É por isso é chamado de tão grande salvação. É coisa maravilhosa. Tão grande salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos, se não atentarmos, se desprezarmos tão grande salvação? É isso que você vai ouvir nesse estudo hoje. Tão grande salvação. Sabe? A situação da salvação, ela também é dita no estudo passado, que eu citei o capítulo 30 de Isaías. No versículo 10, o povo pediu para os profetas e pessoas que anunciavam a palavra de Deus para eles, não falarem mais da palavra de Deus. Eles pediram para falar coisas boas que eles quisessem ouvir. O pecado foi tão grande que eles escolheram, sabe? Eles escolheram o seguinte, fale conosco aquilo que vai nos fazer bem, sabe? Fale conosco aquilo que nós queremos ouvir, sabe? Deus, ele se compadece de quem quer e endurece quem quer, diz Romanos capítulo 9, 18. Ele se compadece quem quer e endurece quem quer. Se negligenciarmos tão grande salvação, seremos endurecidos pelo próprio Senhor. É como falar assim, você quer fazer isso? Como um pai fala para o filho, você quer fazer isso? Tu toma, vai fazer. Eu não vou te proteger, não. É isso. Da mesma forma como ele trata, nos repreende como filhos, quando ele nos açoita,
é para correção, para continuarmos sendo participantes da santidade dele, sabe? E uma vez cancelados os pecados, sabe, pelo perdão, por meio do arrependimento, o homem decide abandonar. Não só abandonar o pecado, como abominar ele também. E eu digo mais, ele passa a odiar o pecado, porque ouviu o evangelho da salvação, que você está ouvindo hoje, e nele creu. Sabe? E essa situação, por que ele entende? Porque o homem, por ser um ser moral, irmão, sabe? Um homem, por diferenciar o certo do errado, ele pode ter uma vantagem, mas essa vantagem não é completa. Entender, conhecer o certo e o errado, todos conhecem, até o que pratica o mal. Porque ele pratica o mal, porque escolhe o mal. Este entendimento do ser moral, ele é impotente para levar uma pessoa para Cristo. Paulo mesmo cita que o conhecimento do bem está nele. E ele sabe que deve praticá-lo. Contudo, por ser carnal e estar sob o domínio do pecado, não consegue fazê-lo. Lembra? O mal que eu odeio, isso eu não faço. O bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. O mal que eu odeio e não quero fazer, isso eu pratico. O bem que eu devo fazer e quero fazer, eu não consigo praticar. Ele chama de miserável homem que sou. Esse é o grito, mas não é o grito de Paulo somente não, irmão. É o grito de todo pecador que é convencido de seus pecados pelo Espírito de Deus. E eu estou com muita liberdade de falar isso, sabe? Eu estou muito à vontade, sabe por quê? Porque é o que deve ser dito. Não adianta pegar um monte de temas, são bons para edificação, mas não adianta nada para a pessoa que nunca se arrependeu. Nunca. A pessoa alcançada pelo perdão de Deus é chamada, sabe de quê? A palavra maravilhosa. Já tivemos estudos sobre isso. Bem-aventurada, bem encaminhada, bem posicionada, bem protegida. É aquela que não recebeu a Cristo por conveniência, mas por necessidade da sua alma. Entendeu agora? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32, versículo 1. Famoso Salmo de Davi. Bem-aventurado, ou seja, felicíssimo, bem encaminhado, bem conduzido, aquele homem cuja transgressão foi perdoada. Então pense em você agora. A sua transgressão pode ser perdoada, basta você botar o seu joelho no chão. É o suficiente. Pedir para Deus, Senhor, compunge a minha alma, sabe? Constrange a minha alma nesse momento, me prensa nesse curral de salvação e trata a minha alma. Pede para Deus, porque não devemos negligenciar tão grande salvação que obtivemos por meio de Cristo. Confessar pecados, irmãos, não é simplesmente dizer que pecou e pedir perdão. Ainda tem isso também. Sabe, quando o amor de Deus te constrange, você passa a confessar os pecados e assumi-los diante de Deus. Que Deus já conhece eles. Mas deseja ouvir da boca dos seus servos, sabe? E encontrar o verdadeiro desejo de perdão no coração. Ele visita o teu coração. Ele sabe se você quer o perdão ou se você está querendo apenas fugir da consequência. O pecado de Davi, irmãos, era único, sabe? Mas formado por várias transgressões. No capítulo 32, Salmo 32, no versículo 5, ele fala isso. Esses pecados formados por transgressões, as quais muitas vezes nós tentamos misturar ardilosamente sobre a frase genérica, perdoa os meus pecados. Ardilosamente, irmãos. De forma sem querer enganar Deus. Podemos entender as transgressões de que Davi fala como uma lembrança de Deus antes de cometer o pecado. Ou seja, você antes de cometer o pecado, você lembra que isso vai entristecer o coração de Deus e ainda assim comete. Por isso você deve confessar e assumir, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor Deus amado. Eu cometi, mas eu antes de cometer o pecado, eu sabia que eu não devia fazê-lo. Eu sabia, irmãos. É isso que o diabo, sabe, estremece, que não quer ouvir que você fale para Deus. Eu reconheço o meu pecado, ele está diante de mim. Sabe, os exemplos da transgressão do Salmo 32, você pode receber lá, ó, enquanto calei, ó, calar. Enquanto eu encobri, enquanto eu ocultei. Olha dessas palavras, calar, encobrir e ocultar. Irmãos, não adianta, quando confessamos os pecados, Deus visita nosso coração.
e procura sinceridade. Olha, irmãos, a salvação é chamada de grande, sabe por quê? Sabe por que ela é chamada tão grande salvação? Porque ela nos salva de 4 coisas. 4 coisas, e essa vai servir de finalização para vocês entenderem. Para você que nunca compreendeu, talvez você seja aquela pessoa que está na igreja há muitos anos, mas nunca ouviu de ninguém sobre o arrependimento dos pecados. O arrependimento dos pecados faz uma obra tão grande no coração que ele, quando a salvação entra no teu coração, ela te livra de 4 coisas. A primeira delas é da penalidade do pecado. A segunda, do poder do pecado, que é diferente. A penalidade dele existe e ainda existe o poder sobre você. Te livra da presença do pecado e do prazer dele. Olha que coisa maravilhosa. Da penalidade do pecado, irmãos. Existe um salário. O pecado, ele te dá um salário. A Bíblia fala assim, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23, olha só. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ó, compara. Salário, aquilo que devem a você. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, capítulo 23. Romanos 6, versículo 23. A palavra salário, do grego, é a palavra opsonium. Ele faz referência àquela parte do auxílio do soldado romano na época. O soldado romano, ele recebia o pagamento dividido em 2 situações. Uma parte eram provisões, alimentos, e a outra parte era dinheiro. Então, quando se falava de salário, se falava o dinheiro que ele tinha de direito, mas não era o salário todo em dinheiro. Uma parte era em provisões. O dinheiro era o que ele era pago. Então, isso revela a ideia de que não recebemos apenas um mero resultado, a morte. O salário do pecado é a morte. Não é somente esse resultado, como pagamento. Entenda, se é salário dentro do significado que eu expliquei agora, não é somente um resultado de morte, sabe? Ah, o salário do pecado é a morte, nós já sabemos. Não. Além disso, benefícios transitórios, ou seja, compara essa parte que ele recebia em alimentos, em provisões, como os prazeres transitórios deste mundo, que nos fazem, irmãos, pensar que temos felicidade e vida de qualidade, e não temos. Estamos sendo enganados pelas trevas. Quando praticamos o pecado, passa a ser o nosso devedor. O pecado, ele passa a nos dever, e é isso que ele quer nos dar, morte. Mas antes disso, ele trabalhou com você. O nosso esforço e investimento neste mundo, sabe? Benefícios e pagamento final. É isso que o pecado faz com você, essa penalidade. Ele te dá benefícios nesse mundo e o pagamento final resultando em morte, separação totalmente de Deus. Não é a morte física. Os benefícios que estou falando é aquilo que nós desejamos e que nos separam de Deus. Muitas coisas que julgamos boas são totalmente abomináveis a Deus. E elas não são citadas numa cartilha. Você sabe, são aquelas coisas que você pratica, faz, que são chamadas de situações concupiscentes, que é um desejo enorme, olha bem, concupiscência, que Paulo cita como os corações concupiscentes são rejeitados por Deus. A concupiscência, ela é o ardente desejo, uma vontade, sabe, de ter e fazer. Entenda bem, o coração concupiscente, ou seja, o coração que vive debaixo da ira de Deus do pecado, ele tem um ardente desejo de fazer e ter. Ó, 2 coisas, fazer e ter. Aquilo que Deus não quer nem que tenhamos e nem que façamos. Então não tem a ver com um pecado pontual, tem a ver com a situação que Deus fala assim, eu não quero. Eu não quero. Prossegue o caminho comigo para a vida que eu te designei. Mas nós nos preocupamos, né? Nós queremos fazer uma comparação, a justiça pelas obras e dom gratuito. Se o salário do pecado é a morte, quando praticamos o pecado, ele passa a ser nosso devedor. Pois devemos receber o resultado do nosso esforço. Não é assim que funciona um trabalho? E o investimento nesse mundo, benefício e pagamento final com a morte. De que adiantou? De que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder sua alma? Se o pagamento da nossa vida de pecado é a morte, como eu falei, nós temos que receber o resultado. É como se
o pecado nos devesse, por causa das nossas atitudes. Então, essa situação de nos livrar do poder dele é que Cristo está fazendo. A Bíblia está dizendo que nenhuma alma será justificada diante dele pelas obras. Não tem situação que você possa fazer, sabe, que possa causar comoção no coração de Deus, que possa causar, assim, um contristamento no coração do Criador, de forma que, eu vou salvá-lo, olha quanta coisa boa ele fez. Não. Se fosse essa condição, muitos homens poderiam ter sido salvos sem Cristo precisar sofrer na cruz do Calvário. Mas a Bíblia fala que ele juntou todas as pessoas debaixo do pecado. Sabe? O dom gratuito de Deus, que Romanos fala, que acabamos de ler, é um dom gratuito, é um prêmio que nos aponta Cristo. Esse prêmio, esse dom gratuito, aponta Cristo como nosso justificador. Esta é a visão de finanças da graça divina. Agora, eu posso comparar as finanças da graça, pela qual o perdão dos pecados e a salvação eterna, eles acabam sendo assim, apontados. É como você ouvir assim, este é o caminho, andai nele, que nós estudamos em Isaías, na semana passada. Sabe, eles são apontados aos pecadores em consideração aos méritos de Cristo e não aos méritos dos homens. Aos méritos do seu Filho conquistado pela fé. Isso se chama justificação, ou seja, Deus olha você e salva você porque Ele está olhando Cristo no teu lugar. Que Deus comece a colocar compreensão no seu coração. E nós vemos também que o abandono, irmãos, sabe, a situação do abandono do pecado é uma coisa muito complicada. Muito. O abandono do pecado é resultado do verdadeiro arrependimento. Se não abandona, abomina e odeia o pecado, não teve arrependimento. Sabe, o abandono desse pecado deve ser contrastado com o ensino que se recebe por parte da maioria das igrejas, que basta parar de praticar o pecado. Não acredite nisso, irmãos. Você não tem como ser uma pessoa boa dali em diante, se não se arrependeu dos seus pecados. Uma hora ou outra vai falhar. Isso é certo, porque nenhum homem tem condições de ser justificado pelos seus méritos. Como eu falei, meritocracia. Pelos méritos, por sua vida de andar bem com Deus. Isso é uma presunção nossa. E tal presunção é pecaminosa. Sabe, nos apresentamos diante de Deus como pecadores. E como nós falamos, abandonamos o pecado porque nos arrependemos. Sabe, na verdade, nós valorizamos o pecado quando nos conduzimos, desejamos e garantimos que a felicidade deste mundo vem de Deus e que devemos aproveitar. É aquela palavra, sabe, que nós ouvimos, que muitas pessoas fazem: Deus deixou as coisas boas para vivermos. Não creia nisso. O que é bom, você vai saber. O Espírito de Deus vai lhe apresentar o que é bom, sabe? O salvo tem desejo de viver uma vida com Cristo. Ele não se importa mais como vai ser até o final da sua vida. Ele só se importa da promessa feita, que é garantida em esperança. A Bíblia fala que a certeza da esperança. Uma coisa é certa: se você tem a vida difícil, eu vou citar aqui, se você tem a vida difícil, Romanos, no capítulo 5, diz assim, olha: a tua vida difícil, vou falar com as minhas palavras, as coisas terríveis que acontecem na tua vida só servem para uma coisa: produzir paciência. E a paciência que você recebeu por meio das coisas que aconteceram de ruins na sua vida, mesmo você tendo Cristo, produziram experiência. Experiência no grego não é ter experiência para contar para alguém. A Bíblia fala experiência, como se diz, um caráter aprovado por Deus. É como Deus olhasse assim: servo bom e fiel, não duvidou de mim. E essa experiência gerou agora a esperança. Essa esperança, a Bíblia fala que ela não desaponta. Sabe por quê? Não é porque você vive uma vida protegida por Deus. Não é somente porque você vive uma vida que Deus está te conduzindo de bem-aventurança. É porque o amor dele está derramado nos nossos corações. Sabe o que é amor derramado nos corações? Você tem uma novidade de vida que você recebeu de Cristo, que por mais que você tivesse 30, 40 anos de crente e nunca tivesse recebido isso, quando você recebe, não importa o tempo que você perdeu, importa que Cristo salvou a tua vida
pelo entendimento, e não somente o entendimento, pela compreensão também. Nós podemos ter entendimento, mas se não tivermos compreensão, não adianta nada. O entendimento é ler que Jesus veio para salvar o homem. Isso é entendimento. Outra coisa é compreensão disso, que envolve o contristamento diante de Deus, sabe? O constrangimento diante dele, ou seja, a prensa que ele faz conosco quando esse amor é demonstrado, e o reconhecimento do amor dele com o perdão dos nossos pecados. Então, isso é compreensão de Deus. Pode parecer muita coisa, mas eu sei que o Espírito de Deus vai marcar no seu coração, sabe? E nós não devemos ter autoconfiança. Não devemos. Sabe, eu costumo dizer que a dívida da carne, ela pode ser, assim, de uma forma ampla, ela pode ser amplamente compreendida como uma necessidade, sabe? A dívida da carne, presta atenção, dívida da carne. Uma necessidade de aceitação de que podemos nos conduzir por nós mesmos e confiarmos em nossa capacidade de impedir o mal em nosso coração, sim. Nós sabemos rejeitar o mal e fazer o bem. Mas nós não fazemos, sabe por quê? Porque nós não contamos, nessa equação, você não toma ciência das variáveis. E sabe quais são as variáveis, irmãos? As trevas, o diabo, o inferno, os demônios, a tua carne, a tua inclinação, o teu pendor para a carne. Então, é isso que o Senhor coloca, sabe? Os bens e dons, que muitas pessoas já me recriminaram de falar isso, os bens e dons, entre aspas, bem grande, que pertencem a esse mundo, não são de Deus, irmãos. E sim do inimigo da nossa alma, do maligno, irmãos. Lembra que o poderio do mundo está com ele? O mundo jaz no maligno, diz João na sua primeira carta. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. No 1 João 5,19 fala isso. Se pregamos o arrependimento, olha só, se nós pregamos o arrependimento e a renúncia, muitas pessoas não vão aceitar. É sempre assim, você prega o arrependimento e a renúncia, elas não aceitam. Pois, por quê? Elas estão arraigadas neste mundo. E estão arraigadas não é livres não, como escravas. E acabam procurando mestres que falem o que é agradável aos ouvidos. Sabe, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4 fala assim, ó: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Talvez, infelizmente, você esteja ouvindo isso hoje e esteja acontecendo um efeito contrário. Queira Deus que não. Que você fala assim, que coisa enjoada. Eu não creio assim, sabe? E pare de ouvir o que está sendo falado e permaneça na sua prática de ouvir coisas boas. Eu peço expressamente diante de Deus que isso não aconteça com você que está ouvindo isso. Vou repetir o versículo. Porque virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, a doutrina verdadeira, a saudável, mas tendo uma coceira nos ouvidos, porque incomoda isso, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, ou seja, vão se desviar do caminho. Estavam indo bem, mas não suportaram essa doutrina, porque não havia arrependimento genuíno, e vão se voltar às mentiras. Sabe, mais uma vez, eu estou fazendo alusão a Isaías. No domingo passado, o estudo de domingo falou totalmente sobre isso. As pessoas voltavam para o Egito porque simplesmente elas desejavam, sabe? Elas queriam voltar para o Egito porque elas não suportavam que o que estava acontecendo de ruim na vida delas era resultado dos seus pecados. Então, ao invés de pedir perdão para Deus, elas correram para o Egito para buscar ajuda. Sabe? Então, a penalidade do pecado é isso. A salvação de Cristo te livra da penalidade do pecado. Agora, vamos falar sobre o poder do pecado. A libertação da escravidão natural. Diz assim Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado mais como escravos.
Entenderam? Quando nós não conhecemos a Cristo e nem éramos lavados e remidos por Ele, segundo, irmãos, como é que se diz? Sabe, aquela época em que nós não conhecíamos Ele, é a taxada época da ignorância, mas isso é muito relativo como as pessoas falam, porque nós não vivemos na ignorância o tempo todo. Uma hora ou outra ouvimos da verdade e podemos agir de uma forma que de negligência ou de, como a Bíblia fala, constrangimento. Sabe? Nós éramos escravos do pecado. E muitas pessoas não entendem essa escravidão. Sabe? E tem outra coisa, irmãos. A ganância, sabe? A ganância é tanta que chega a dizer que os membros da igreja que não dão dízimo são amaldiçoados. Pode ver. Você vai ser amaldiçoado, você está roubando Deus. E então, partindo desse princípio, causa um medo na pessoa, porque sabemos que nenhum amaldiçoado poderá entrar no reino de Deus. Sabe? E o segundo ponto que nós vemos, essa tão grande salvação nos salva, sabe, do poder do pecado. Nós falamos da penalidade, agora vamos falar sobre o poder do pecado, sabe? O poder do pecado, irmãos, perdão, o poder do pecado nós já falamos, que para não vivemos como escravos do pecado. Agora ele nos livra da presença. Eu quero ler isso aqui para os irmãos. Olha só o que diz Hebreus 12, 1. Olha o que diz. Hebreus 12, 1. Ó. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só. Ainda tem versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vou ler só esse trecho do versículo 2. Autor e consumador da nossa fé. Esse trecho da carta de Hebreus nos apresenta duas palavras-chave, irmão. Para essas palavras-chave nós podemos entender melhor a salvação da presença do pecado. São embaraço e pecado. Olha bem, essas duas palavras são chaves para o entendimento que ela nos salva também da presença do pecado, que isso é importante saber. Em primeira mão, as palavras parecem ter até o mesmo significado, mas não tem não. Embaraço é do grego apotitemi, significa impedimento da passagem, algo que tem que ser tirado do caminho. Olha que coisa interessante, que impede você de passar, então ele tem que ser tirado. E significa todas as coisas com aparência de inocente, com aparência inocente comuns. Essas coisas inocentes comuns são do dia a dia, mas que acabam impedindo o caminhar com Cristo para o seu reino. Irmãos, quando uma coisa impede a nossa vida de caminhar com Cristo, nós não devemos nos conformar. Devemos praticar aquilo que a Bíblia chama de renúncia. Renunciar a algo porque nós temos um bem maior. Tipo, o colecionador de pérolas que vende todas para obter uma, porque essa é a pérola. Não adianta ele ter 1000, se são as pérolas passageiras, mas essa é a pérola eterna, sabe? O reino de Deus é comparado a isso, sabe? Renúncia. Essa situação de Hebreus, de embaraço, faz referência, os irmãos vão lembrar. Lembra da parábola do semeador? Sabe? Mais precisamente, a semente que caiu no meio dos espinhos. Sabe? Essa semente, ela caiu no meio dos espinhos, ela caiu em terra boa. Tinha terra ali normal. Ela nasceu, ela cresceu, mas o que sufocou elas? Os espinhos. E o que os espinhos significam? Os cuidados com o mundo, diz a palavra. Mas os cuidados do mundo e as riquezas sufocaram a palavra, ela fica infrutífera. Isso é embaraço. Pois deixando todo embaraço, sabe? E o pecado, o embaraço e o pecado são distintos, sabe? O embaraço está totalmente relacionado com a nossa vontade carnal, com os nossos desejos de frutificar para este mundo,
E o pecado é o que nos assedia o tempo todo no caminho. Agora vamos tentar fechar a comparação. Pensemos no pecado como um vendedor que tenta, você está no caminho, um vendedor que tenta o tempo todo nos vender algo que não precisamos. Sabe? Mas ele insiste e tenta convencer que o ato de comprar seu produto é a ideia e a coisa mais inteligente e sábia que você pode fazer. Sabe? Essa sedução. O embaraço, você pode reparar, qual foi o embaraço de Eva no Éden? Reparem bem. Qual foi o embaraço, já que nós estamos falando do embaraço, para você entender? O embaraço de Eva no Éden foi ela ter tido a oportunidade de conversar com a serpente. Esse foi o embaraço dela. Então agora você entende o que é embaraço. Apenas o fato dela se aproximar da serpente e ter a oportunidade de conversar, isso já foi um embaraço para ela. Ela achou que seria um diálogo normal, mas não. Sabe, causou a ruína. Os embaraços acontecem quando depois de algum tempo, irmão, já não nos lembramos dos nossos antigos pecados. Sabe aqueles que foram perdoados? Você passa a se acostumar com a tua vida com Cristo. Então você se esquece do perdão de Deus. O Salmo 51, mais precisamente no versículo 3, ele diz, Davi fala assim, o meu pecado está diante de mim todos os dias. Enquanto nos lembramos dos pecados, irmãos, sabe, aquilo que nós cometemos, aquilo que nós fizemos, sabe, os pecados que, sabe, fizeram tão mal a tantas pessoas, sabe, e eu penso muito nisso, sabe, quando nós nos lembramos dos pecados, nós lembramos do perdão. Nós somos armados com o capacete da salvação. Lembra que diz Efésios 6,17? Tomai sobre vós o capacete da salvação, que protege a nossa mente das sugestões malignas que são postas pelo vendedor do caminho. Agora você vai entender bem. Essas sugestões malignas que combatem contra o nosso propósito celestial. Nos protegem. E nós permanecemos com a frase, prossiga no caminho confiando em mim. Sabe? Ele protege a nossa mente dessas sugestões e a nossa vitória não está na nossa forma de agir. Não está. Ela está no nosso arrependimento. E nos frutos desse arrependimento, lembra da frase de João Batista? A frase severa, que falou para os fariseus? Fala assim, ele falou, frutos de arrependimento. Produzir pelos frutos dignos de arrependimento. É como se João Batista estivesse falando para nós também. Produzam frutos de arrependimento. Esses frutos são os que nos conservam no caminho. Sabe, lembrando sempre do perdão. Não é querendo ficar se martirizando pelo pecado, não. Irmãos, é bom sentir tristeza do pecado passado. Sabe por quê? E isso eu vou ensinar para você. Isso é exclusivo, porque eu não vejo as pessoas falando isso. Lembrar do pecado passado nos lembra do perdão de Deus, do amor que nos constrange. Lembrar do pecado passado, sabe, faz nos lembrar de quanta tristeza nós produzimos contra Deus e contra o nosso semelhante. Mas, ao mesmo tempo, vem uma alegria, sabe? Isso é chamado tristeza segundo Deus, que a ninguém traz pesar. Lembrar dos pecados passados não é ruim, não, irmãos. Nos conserva no caminho, sabe? Nos faz permanecer sóbrios. E quando o vendedor maligno do caminho nos oferecer algo, ou quando os embaraços forem oferecidos para nós, o capacete da salvação está protegendo a nossa mente, porque vai nos fazer lembrar do nosso perdão dos pecados. Então creia nisso que eu estou falando, sabe? E a Bíblia ainda fala o seguinte, que nós nos protegemos da presença do pecado que nos assedia o tempo todo, nos lembrando que a salvação concedida na nossa vida é uma salvação tão grande, como diz Hebreus, e que o caminho para a cidade celestial se resume em andar com temor e tremor de Deus. Paulo escrevendo à igreja de Filipos, eu gosto muito desse texto. Ele diz assim, assim pois, amados meus, Filipenses 2,12, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, olha a condição, não só quando estive presente vos ensinando, mas agora vocês permaneceram nessa obediência. Eu estou ausente, vocês permaneceram muito mais ainda obedecendo a palavra agora. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver, irmão, no grego, katergazomai, significa resolver, fazer aquilo do qual alguma coisa resulta. Ou seja, você faz porque você já sabe o resultado. Lembra daquela regra de matemática
que só davam resultado e nós desenvolvíamos toda a equação baseada já no resultado, a equação tinha que dar aquele resultado que já tinha sido dito. É isso que significa desenvolver. Você faz aquilo do qual alguma coisa resulta. Compreende e realizar algo que você já sabe que resultará. É caminhar com a determinação e propósito de fé. Sabe, esse caminho nos faz lembrar da promessa. Eu me sinto muito, sabe, eu fico muito feliz quando eu lembro, sabe, que nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor. Mas esse desenvolvimento não quer dizer que nós temos posse de fazer o que queremos com a nossa salvação. Ele fala assim, desenvolvam a vossa salvação, ou seja, ao invés de, com todas as tentações do caminho, se tornem mais fortes e nunca mais fracos. Cada vez que passam, mais desgraça que aconteça, porque ninguém está livre disso. Deus não nos prometeu coisas boas nesse mundo, pelo contrário. Ao contrário, ele falou assim, no mundo vocês terão o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu vou parafrasear agora, emendar uma coisa na outra. Desenvolvam o vosso caminho. Sabe, quanto mais acontecer, mais com o capacete da salvação protegendo a vossa mente, lembre-se que eu perdoei os vossos pecados. E com isso vocês têm uma coisa chamada esperança, sabe? Que vai gerar a presença do meu amor nos vossos corações. E vocês vão se lembrar do alvo de vocês e vão continuar. E isso é desenvolver a salvação, sabe? E com relação ao prazer do pecado, sabe, todo aquele que é nascido de Deus, porque o prazer do pecado é o último que nós marcamos aqui, falamos da penalidade, do poder, da presença, e agora vamos falar do prazer. Olha só o que diz 1 João 3,9. Olha o que diz. 1 João, primeira carta de João. Ó. Aqui, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, não pode pecar porque é nascido de Deus. Agora vamos entender isso, que muito cristão olha e fala assim, poxa vida, como é que pode isso? Eu peco. Então me explica isso, Jerônimo. Há algo realmente misterioso nesse discurso de João. Sabe? É misterioso, mas revelador. Quando você compreende, quando a compreensão entra no teu coração. Porque quando é mencionada a frase divina semente, ou seja, essa situação, a divina semente permanece, olha só, porque nele permanece a divina semente, que permanece no nascido de Deus, e a permanência dessa divina semente, irmãos, ela é vista como uma natureza transformada, sabe? Uma essência que incessantemente tende à retidão. Ou seja, é algo que foi brotado dentro de você e que conduz você, faz você pender sempre para a retidão, sabe? Tal como a semente é separada para segurar na próxima safra, vamos comparar sempre com uma colheita, sabe? Você quando tem a colheita, você faz, o agricultor, ele vai produzir, ele vai gerar, vai preparar o solo, vai jogar a semente e vai ter uma safra. Sabe, dessa safra, ele não só recolhe para mantimento e venda, não. Mas ele recolhe a semente. E a safra tem que ser boa, para que a semente que vai gerar a próxima safra seja boa. É um pouco complicado de explicar, mas vou tentar explicar para os irmãos. A safra é perfeita. Então ele aproveita e tira semente daquela safra perfeita, porque vai gerar outra safra perfeita. Então vou repetir, irmãos, olha, sabe, como a semente está sendo separada pelo agricultor, porque teve uma safra muito boa, belíssima, ele fala assim, poxa, essas sementes vão gerar outra igual a essa, sabe, a produção, a semente divina garante a continuidade da produção de uma vida sem pecado. A semente divina reforça a impossibilidade de continuar no erro. De continuar no erro aquele que nasceu de Deus. Divina semente no grego é frequentemente traduzida por esperma. Isso mesmo nome, esperma no grego.
ou descendência. E reforça a ideia de que algo se perpetua e intrinsecamente, ou seja, de forma contínua, leva à produção, como a semente para a próxima safra. Então, explicando geral agora, a produção seria a atitude de não pecar, que é um resultado contínuo, irmãos, dessa permanência da essência divina. Sabe, quando a Bíblia fala que o que é nascido de Deus não vive pecando, porque a divina semente permanece nele, a divina semente parece que ela nunca vai germinar, sabe por quê? Porque ela sempre está ali. E a divina semente é retirada de uma safra boa. Sabe, a boa obra de condução no caminho de Deus. Não obra humana, mas aquela que ele deseja, que é a condição para trilhar o seu caminho. Então, cada vez que é gerada essa semente, gera outra safra, outro caminho perfeito e assim por diante, sabe? Então a semente nunca vai faltar, porque ela é implantada no coração. Quanto mais nós caminhamos com o capacete da salvação, com a proteção da nossa lembrança do perdão dos nossos pecados, estou pegando tudo que nós falamos, com a lembrança de que os pecados estão diante de nós, mas eles foram perdoados, com uma tristeza que acaba fazendo bem para nós, que lembramos, sabe, que pecamos contra Deus e isso nunca vai ser apagado da nossa mente, mas com isso também lembramos do perdão dos pecados. Essa semente é sempre gerada, então vai ter sempre safra. Nunca vai deixar de ter safra boa, porque cada vez que a safra é gerada, é retirada semente para gerar outra safra. Então isso tem a ver com entendimento, sabe? Então vamos assim, resumir tudo que nós falamos no estudo, sabe? Nós falamos sobre arrependimento, que o arrependimento não é um remorso humano ou uma melhora de comportamento, é uma estocada no coração, sabe? Uma pontada no coração. É o Espírito Santo nos convencendo da nossa culpa para que possamos ser imobilizados pelo curral do manejo. Lembra do curral que prensa você? Do amor de Deus, sabe? E sem essa dor não há cura. Não tem cura. Sem essa acusação do Espírito não há absolvição, sabe? Devemos lembrar que a salvação que recebemos é tão grande, porque ela é completa, ela resolve o nosso problema com o pecado em todas as suas dimensões. Lembra, a primeira foi a penalidade, Cristo pagou o nosso salário de morte e nos deu o seu dom gratuito. Do poder do pecado, o nosso velho homem foi crucificado, não somos mais escravos, somos livres. Da presença do pecado no dia a dia, somos guardados dos embaraços do pecado que nos assedia, olhando fixamente para Jesus. Essa é a intenção, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E por fim, do prazer do pecado, que nós falamos agora no final, que a nossa natureza foi trocada. O pecado perde o sabor. Você já não tem mais como degustar o pecado, porque você sente nojo dele, sabe? E por que não vivemos mais na prática do pecado? A resposta de João 3,9 é que você nasceu de Deus e em você permanece a divina semente, sabe? Assim como o agricultor reserva a melhor semente para garantir a próxima safra, Deus colocou em você a sua própria essência. Deus colocou em nós a sua própria essência. E essa semente invisível e eterna que garante a nossa permanência com Cristo é a sua própria santidade. Ela não se mistura, irmãos, com o sistema deste mundo. Ela permanece em nós, pura, e ela serve de ferramenta, impedindo que você consiga ser feliz no erro. É por isso que nós nos entristecemos. Essa é a chave do arrependido. Se pecarmos, irmãos, temos um advogado diante de Deus. Sabe, por mais que nós caminhemos com Ele, somos sujeitos a pecar, mas esse advogado está preparado diante do Pai para falar: Pai, eu remi ele, eu perdoei os pecados dele e ele confia em mim, ele tem caminhado na minha justiça, por isso perdoa os seus pecados. Sabe, você pertence à safra do céu. E eu digo para vocês, irmãos, olha, sabe, esse conselho final eu quero deixar para os irmãos: não se deixe enganar pelas palavras fingidas, palavras que transformam a fé em lucro, sabe?
A vida de um homem não consiste na abundância do que ele possui, mas na vida eterna que ele carrega. Vão guardando isso. Se você foi alcançado por esse amor, que, como nós falamos, constrange, você não é mais um religioso condenado, mas um salvo regenerado. Desenvolva a sua salvação, meu amado irmão, com temor e tremor, lembrando que o mesmo Deus que te deu a semente cuidará do fruto, ou seja, e fiel ao que vos chama, e ele também o fará fiel. Ou seja, trabalhará na sua vida para que você se torne fiel a ele, não perfeito, fiel a ele. Então, irmãos, que essa palavra realmente seja de encontro ao coração, tanto dos irmãos como de qualquer pessoa que vai ouvir. E eu digo para você que ouviu, em particular, essa palavra hoje, arrependa-se dos seus pecados, porque você não sabe a hora em que o ladrão vem. Ou seja, a hora em que o Senhor vem e nem mesmo a hora que você vai partir desse mundo. E eu digo, horrível coisa é o terror da morte, como os irmãos já aprenderam, que muitos dormem com medo e acordam com medo, mas não conseguem a capacitação dada por Deus de confessar os seus pecados. Eu digo, aberta está a oportunidade para você. Você não pode dizer que você não entendeu todo o plano de Deus para a sua vida. Que o Senhor cele esta palavra no seu coração, sabe? E eu peço a Deus que não sejamos apenas ouvintes, não seja um ouvinte da palavra, mas praticante. Praticante que evidencia todos os dias que a divina semente permanece em você. Amém? Que Deus nos abençoe a todos nós. Amém.